Boa tarde a todos os internautas e leitores do Jornal Diário da Manhã. Hoje o DMTV promoveria um debate entre os candidatos ao governo Iris Rezende e Marconi Perillo. Porém, até o presente momento, o candidato do PMDB não compareceu em nossos estúdios. Por respeito à nossa audiência e ao candidato presente, iremos promover uma sabatina com o candidato à reeleição Marconi Perillo. Passo a palavra ao jornalista Elmiton Prateado, que irá mediar a entrevista. Boa tarde a todos os leitores do Diário da Manhã e internautas do DMTV. É com satisfação que recebemos aqui nos estúdios o governador Marconi Perillo, candidato à reeleição pelo PSDB. Infelizmente, não tivemos a resposta do candidato do PMDB, Iris Rezende. Vamos prosseguir com as perguntas direcionadas ao candidato presente e também as perguntas serão emitidas para o candidato ausente, com a certeza de que não terão resposta. A primeira pergunta será feita pelo jornalista Wellington Carlos. Bom, boa tarde, governador Marconi Perillo e candidato. Governador, a oposição tem dito que é possível dobrar o quantitativo de policiais militares e eu acredito até civil. No próprio programa do candidato oponente ao senhor, ele tem dito que não existe limite para investimento na segurança pública, apesar de existirem leis orçamentárias, como a LOA, como os planos plurianuais. Como é que o senhor analisa essa espécie de promessa no período eleitoral? Bom, eu quero cumprimentar a todos os internautas, a todos os leitores do DM, a todos os que acompanham o DMTV, cumprimentar ao Elmiton, mediador do debate, Renato Dias, jornalista, e também o Elton Carson. Agradecer a toda a equipe do Diário da Manhã, ao jornalista Batista Custódio por ter nos convidado para esse debate tão importante nesse momento em que se avizinha o final do segundo turno das eleições. Eu lamento muito que o candidato Iris Rezende não tenha comparecido ao debate, tenha corrido do debate. E eu até imagino por quê. O Diário da Manhã sofreu muita perseguição quando Iris Rezende era governador. Esse jornal foi fechado por ordem de Iris Rezende. Mais de 300 jornalistas e milhares de famílias ficaram à míngua, sem salários, sem empregos, por conta dessa atitude absolutamente arbitrária, digna de um verdadeiro coronel da política goiana. Eu tenho a impressão que por remorso ou por receio não comparece ao debate porque uma das páginas mais negras da história em relação às liberdades públicas, à liberdade de imprensa, foi exatamente o fechamento desse jornal. O jornalista Fábio Nasser, que era afilhado de Batista Custódio, passou por dificuldades enormes que resultaram em tragédias exatamente por conta dessa atitude tirana, absurda, cometida à época pelo Iris e pelo governo dele contra esse jornal. Eu venho aqui de cabeça erguida porque sempre defendi e pratiquei o direito a todas as liberdades, especialmente a liberdade do pensamento e a liberdade de imprensa. Portanto, é com prazer que eu venho aqui. Agora, respondendo à pergunta do Elton Carlos, eu gostaria de dizer o seguinte: é impressionante o quanto a campanha do adversário, a campanha do Iris, mentiu para a população e para os eleitores. É impressionante o quanto eles brincaram com números, brincaram com as pessoas, infantilizando inclusive a campanha. Falaram de promessas que nunca poderiam ser cumpridas, até porque eles não têm essa prática de cumprir promessas sérias com a população. Afinal de contas, quando o Iris era governador do estado, as polícias eram absolutamente maltratadas, os policiais, de uma maneira geral. O PMDB chegou a dizer que valorizar policiais era salgar carne podre. Esse era o entendimento, esse era o conceito do PMDB em relação à atuação das forças policiais e dos aparatos de segurança pública. Por outro lado, os policiais trabalhavam em condições precárias. Quando tinham algum revólver, eram revólveres doados pelas forças de outros estados. Os carros, quando havia carro, os carros da polícia eram Fiat 147 caindo aos pedaços, sem combustível. Esses carros viviam nas oficinas do estado inteiro, mais estragados do que correndo atrás dos bandidos. Eu me lembro, e acho que muita gente se lembra, de policiais passando por humilhações,
empurrando carros pelas ruas, ao invés de estarem correndo atrás dos bandidos. E mais do que isso, os salários dos policiais naquela época eram aviltantes. Hoje eu tenho uma relação excelente com as polícias todas, e eles me dizem que às vezes tinham que ir para o trabalho de bicicleta, mal tinham uma moto, quando tinham, carro nem pensar, porque os salários eram salários de fome. Nós valorizamos as polícias todas, durante todos os nossos governos. Só nesse governo, para você ter uma ideia, nós já renovamos a frota da polícia 3 vezes. Agora, por exemplo, nós acabamos de entregar quase 2.200 viaturas novas, 0 quilômetro, inclusive viaturas melhores do que as que estavam agora e que tinham sido trocadas há 1 ano e pouco. Enfim, investimos para valer em armamentos. Todos os policiais hoje têm armamentos modernos. Todos os policiais têm coletes à prova de bala, recebem treinamentos e são respeitados na sua dignidade. Nós fizemos mais de 10.000 promoções só na Polícia Civil, na Polícia Militar. Agora, recentemente, fizemos mais centenas de promoções na Polícia Civil. Reestruturamos as carreiras de todas as polícias. Enfim, investimos para valer. Estamos investindo em câmera. Agora, nós colocamos 5.100 homens novos nas polícias nesse mandato agora. Isso custou 300 milhões a mais ao ano do nosso orçamento. Se o Íris ganhasse, e se fosse cumprir essa promessa demagógica eleitoreira, ele precisaria de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Enfim, estão falando de coisas que não podem ser cumpridas. Pergunta do jornalista Renato Dias. Governador do estado Marconi Perillo, o normal nas campanhas eleitorais é o candidato que lidera as pesquisas de opinião pública não comparecer aos debates. Como é que o senhor interpreta a ausência de Íris Rezende hoje no debate no Diário da Manhã, um veículo de grande importância e de tradição na mídia em Goiás? Olha, eu já disse aqui anteriormente que uma das razões é o fato dele ter fechado o Diário da Manhã quando foi governador pela primeira vez. Mas, além disso, eu tenho a impressão que ele não gostaria de fazer um debate de alto nível e com jornalistas absolutamente independentes como são vocês. Ele sabe que teria que enfrentar aqui perguntas que ele não enfrenta em outros lugares. O jornalista Wellington Carlos fará uma pergunta destinada ao candidato Íris Rezende, mesmo que esteja ausente. Candidato Íris Rezende, o que o senhor faria para ampliar a industrialização de Goiás? Renato Dias. Ex-prefeito de Goiânia, Íris Rezende Machado. O senhor podia explicar as 2 retificações na declaração de patrimônio feita à Justiça Eleitoral e apontada pela revista semanal, isto é, de circulação nacional, como em torno de 200 milhões de reais? Wellington Carlos pergunta para o governador Marconi Perillo. Governador, o debate sobre a cultura no final do mandato do senhor foi um pouco quente, com alguns protestos. Nós sabemos que os manifestantes de cultura têm uma certa forma de agir, muitos deles fizeram fotos de nudez no Facebook e declararam que o senhor não estava contento investindo em cultura. Como é que é essa questão do senhor agora no próximo mandato? E no passado também, como é que foi isso? Na verdade, o senhor investiu em cultura e o senhor pretende fazer o que nesta área? Se você me permite, Wellington, eu gostaria apenas de voltar à questão colocada anteriormente pelo Renato, relativamente à retificação. Hoje eu fui a um debate pela manhã na CBN, em Anguera, organizado pela CBN e pelo Grupo Jaime Câmara. E lá eu afirmei categoricamente que o Íris tinha sido ajudado com muito dinheiro pelo Grupo JBS, o grupo do Júnior do Friboi, na eleição de 2010. E por 2 ou 3 vezes ele disse que era mentira, que me desafiava a provar que ele tivesse recebido dinheiro do JBS na campanha de 2010. Agora há pouco o comitê dele divulgou uma nota pela internet retificando essa informação, dizendo que havia feito uma confusão, achado que eu tinha falado em 2014, mas era 2010, e admitindo que tinha realmente recebido, que teria realmente recebido esse dinheiro na campanha de 2010. Ou seja, ele mentiu para a população, para os internautas, ouvintes e leitores do jornal e da rádio, e agora, depois do debate, retificou, até porque sabe que a coisa mais fácil do mundo é você acessar a internet,
as páginas da prestação de contas no TRE e checar se é verdade ou não é. Então, mais uma vez, fica aqui a minha indignação com relação à forma como eles fizeram a campanha até agora, com mentiras, com insultos, com muitas provocações, uma campanha de baixíssimo nível. Em relação à questão da cultura, Huerta, eu queria dizer o seguinte: nenhum governo, modéstia à parte, além do Santilo e do Irapuã, e lá atrás do Mauro Borges, investiu tanto em cultura como nos nossos governos. Nós tivemos casos aqui em que uma pessoa ligada à agricultura virou secretário de Cultura. E isso foi no próprio governo Iris Rezende. Ele chegou a colocar pessoas que não tinham nenhum entendimento, nenhuma informação, nenhuma relação com a área de cultura. Nossos primeiros governos foram marcados por obras grandiosas como o Centro Cultural Oscar Niemeyer, mas também por grandes festivais, por grande incentivo às artes plásticas, à literatura, aos escultores, enfim, ao cinema, todas as formas de arte. Esse governo, e também pela criação da Lei Goiás. Nesse governo nós ampliamos a Lei Goiás e instituímos, talvez, algo que seja um marco nesse governo, que foi o Fundo de Cultura. Houve muita polêmica em relação à liberação dos recursos do Fundo de Cultura. Isso foi restabelecido agora mais no final do ano e eu tomei uma decisão e já comuniquei a todos os principais agentes e produtores de cultura do Estado que, a partir de agora, das eleições, nós vamos enviar uma proposta de emenda à Constituição vinculando constitucionalmente recursos do governo do Estado para a cultura, tal qual fazemos em relação à saúde, educação, ciência e tecnologia, UEG e pesquisa. Com isso, todos os governos futuros serão obrigados a colocar recursos na cultura. Eu faço com prazer, mas pode ser que no futuro tenha algum outro que não queira atender, dar atenção, promover a cultura. Nós vamos tomar essa iniciativa. Com isso, os recursos para a cultura existirão permanentemente e terão que ser observados. Renato Dias. Pesquisa CNT-MDA divulgada hoje aponta o empate técnico entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. O senhor tem ligação histórica com o senador mineiro e qual a estratégia que o PSDB irá adotar para garantir a vitória nas urnas no próximo domingo? Olha, eu tenho uma relação de mais de 30 anos com o Aécio. Aliás, eu quero aproveitar aqui para convidar todos os internautas, a todos os leitores do DM, para estarem conosco amanhã, a partir das 18 horas, na Praça Cívica. Nós vamos fazer um ato que vai relembrar a campanha das diretas e do Muda Brasil, que teve como principal protagonista Tancredo Neves, o avô de Aécio Neves. Esse ato foi na Praça Cívica, há 20 e poucos anos atrás. Nós vamos fazer agora um grande ato cívico em apoio à candidatura do Aécio. Eu quero convidar todos. Mas... Exatos 30 anos, né? Exatos 30 anos. Mas é importante destacar uma coisa. A campanha do Aécio não depende, na minha opinião, mais, Renato, de estratégia do partido ou dos partidos que apoiam o Aécio. Ela já ganhou as ruas. É impressionante os movimentos que nós estamos vendo e assistindo do Aécio nas visitas que ele tem feito aos estados. Ontem no Rio de Janeiro, hoje em Salvador, na Bahia. Enfim, por onde o Aécio passa, ele começa a arrastar multidões. Ou seja, a campanha do Aécio já saiu do controle do partido, das forças que apoiam. A eleição do Aécio já está nas mãos do povo, no sentimento da população. E eu não tenho dúvida de que amanhã em Goiânia será um grande ato, e eu não tenho dúvida de que a população, que já não aguenta mais o PT, vai levar o Aécio Neves ao Palácio do Planalto. E eu tenho certeza que ele não vai desperdiçar essa oportunidade e vai fazer um grande governo. Um governo que vai marcar história, digno dos mineiros, como Juscelino Kubitschek, como Tancredo Neves e tantos outros vultos da história do país. O jornalista Wellington Carlos pergunta para o candidato Iris Rezende. Candidato Iris Rezende, a Prefeitura de Goiânia tem alegado uma série de déficits, problemas com lixo, problemas de toda ordem, iluminação, e principalmente a questão do déficit de 300 milhões, que já deve estar na ordem de 400 milhões, e uma dívida de 30 milhões por mês. Quando o senhor abandonou a Prefeitura e foi candidato ao governo, o senhor deixou a Prefeitura com qual dívida? E essa dívida é culpa de quem? Do antecessor do senhor ou do senhor? Jornalista Renato Dias.
Candidato Iris Rezende, caso o senhor não ganhe as eleições ao governo de Goiás domingo, o senhor disputa as eleições da Prefeitura de Goiânia em 2016? O jornalista Wellington Carlos pergunta para o governador Marconi Perillo. Governador, baseado nessa pergunta que o Renato Dias fez anteriormente sobre essa relação do senhor com o Aécio Neves, caso ele seja eleito, qual será o espaço de Goiás no governo federal e se o Estado terá um ministro? Wellington, eu acho que o cenário para o ano que vem, para nós, será completamente diferente do cenário de agora. Nós teremos muito mais força política. Afinal de contas, a nossa coligação elegeu agora 13 dos 17 deputados federais. E eu tenho certeza que deputados que foram eleitos pelo PMDB, por exemplo, depois de passadas as eleições, o calor das emoções características de uma eleição, também se juntarão aos 13 deputados nossos na defesa dos interesses maiores do nosso Estado. Eu estou convencido disso. Temos, por outro lado, 2 senadores que estão afinados conosco, a senadora Lucevânia, hoje temos o senador Ciro Miranda e também temos o senador Hilder Pedro. Quer dizer, teremos uma força muito grande no Congresso Nacional. Por outro lado, se formos reeleitos aqui, nós teremos alta legitimidade para reivindicar espaços para Goiás e para o nosso partido, para a nossa aliança em nível nacional. Afinal de contas, eu estou no PSDB há mais de 20 anos. Todos os cargos majoritários que eu disputei foram disputados pelo PSDB. Em Goiás, o senador Vilmar Rocha surpreendeu também, teve quase 1 milhão de votos. E o Aécio teve no primeiro turno quase que a mesma votação que eu tive. Ele teve aqui 42%. E hoje as pesquisas indicam que ele está com 62%. Eu não tenho dúvida de que uma grande vitória do Aécio aqui em Goiás vai nos cacifar ainda mais. E eu tenho convicção de que nós teremos espaço sim no governo dele. Afinal de contas, a exceção do Henrique Meirelles, que foi eleito aqui em 2002 no PSDB, e nós concordamos que ele ajudasse o governo no Banco Central, Goiás não teve espaço para mais ninguém. Nós não tivemos ministério nesses 12 anos do PT. Eu tenho certeza que nós vamos ter força, não só em um ministério, mas nós teremos força com todo o governo, para aproveitar esse bom momento vivido por Goiás, para que Goiás continue crescendo muito acima da média brasileira. Afinal de contas, Goiás hoje é um estado solução, não é um estado problema. Solução no crescimento do PIB, da industrialização, crescimento do IDEB, nós ficamos em primeiro lugar no Brasil, crescimento das exportações, crescimento da economia de uma maneira geral, empregos. Nós sempre estamos liderando todos os rankings em relação às boas notícias do Brasil. Por isso eu estou convencido de que Goiás terá sim um bom espaço num eventual governo do Aécio Neves. Jornalista Renato Dias. Debate hoje pela manhã no Jornal Popular CBN em Anguera, o candidato Iris Rezende afirmou e, na verdade, insultou a imagem do ex-governador do Estado, Henrique Santillo. Como é que o senhor abordou esse tema? Olha, eu fiz uma repreensão pública, porque eu acho que, no mínimo, desrespeitoso, deselegante, deseducado, criticar alguém que não pode estar aqui para se defender. E mais, eu disse lá no momento e repito, ao contrário do Iris, que, segundo a revista Isto É, tem um patrimônio superior a 200 milhões de reais, o doutor Henrique Santillo morreu pobre, foi um homem limpo, um homem honesto, que fez muito pela redemocratização do país. Ele não fez um governo melhor aqui porque foi boicotado o tempo inteiro, impiedosamente, pelo Iris, com apoio à época dos presidentes da República, que eram ligados ao Iris Rezende. Enfim, o doutor Henrique Santillo, apesar de ter sido tão boicotado, ele ajudou na reabertura desse jornal, o Diário da Manhã. O doutor Henrique Santillo construiu a maior rede de hospitais aqui no estado de saúde pública aqui no estado de Goiás, com o Hugo, com os 10 hospitais regionais, os CIAMs, os CAIS, o Hemocentro. Depois do Santillo, nós é que demos de novo um rumo para a saúde no nosso estado. Por coincidência, o primeiro secretário de saúde que eu tive em 99 foi o próprio doutor Henrique Santillo. Então eu lamentei muito que isso tivesse acontecido. Mas ele ofendeu outras pessoas, inclusive o Júnior do Friboi, a quem ele elogiava até recentemente. O Júnior deixou de apoiar por discordar da prática política dele, de mandonismo, coronelismo político. E aí ele agrediu, dizendo que não tinha recebido a ajuda do Friboi, depois retificou, porque a verdade está na declaração da campanha dele de 2010. Recebeu sim, e muito dinheiro, do Grupo JBS.
Faremos um rápido intervalo e retornaremos em seguida. Retornamos agora com o debate com o governador Marconi Perillo, ressaltando por o internauta que está ligando agora que o candidato Iris Rezende não compareceu, mesmo convidado não compareceu. A pergunta agora será destinada ao candidato Iris Rezende, que naturalmente não está presente para responder. Jornalista Wellington Carlos. Candidato, nos anos 80 eu cresci com uma pequena história na minha família que o meu irmão resolveu ir embora de Goiás quando o senhor foi eleito. Eu não sei, acho que ele apoiou o senhor e de repente ele não ficou contente com os desígnios do seu governo. O fato é que hoje ele mora em Paris, nunca mais retornou e voltou para Goiás. Por que cargas d'água, tantas pessoas, tantos políticos se afastam do senhor? Vide os anos 80 de Mauro Borges até agora Júnior Friboi. Jornalista Renato Dias. O então coordenador do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público, Abrão Amizi Neto, de Uberaba, ele fez o rastreamento dos recursos que teriam sido desviados da Cachego nas eleições de 1998 e chegou ao núcleo duro do PMDB. O senhor pode explicar essa relação entre o PMDB e os desvios de recursos da Cachego? Agora o jornalista Wellington Carlos pergunta para o governador Marconi Perillo. Governador, nós temos visto aí recentemente uma crise de abastecimento da água em São Paulo. É algo inédito na história, de certa forma, do Brasil. Em Goiás, nós temos nos últimos dias também uma certa reclamação quanto à falta de água. É o mesmo caso? Como é que está a situação do abastecimento de água hoje em Goiás e quais são os planos do senhor para o futuro do abastecimento no estado? Roberto, essa é uma ótima pergunta e uma excelente oportunidade para que eu esclareça definitivamente essa questão que já começa também a ganhar ares de cunho eleitoreiro. A nossa situação aqui é muito diferente de outros lugares no Brasil, mas o fato é que há uma crise no Brasil em relação a recursos hídricos, em relação à água. Nessa semana agora, nas páginas amarelas da Veja, um especialista nessa área de recursos hídricos faz um alerta no sentido de que o Brasil vai passar por dificuldades terríveis nos próximos 3 anos em relação aos reservatórios de água e em relação aos leitos de água, aos cursos, enfim, aos mananciais de recursos hídricos. Nós realmente já estamos começando a sofrer os efeitos das mudanças climáticas no mundo. A situação é cada vez pior. O aquecimento global já chegou ao Brasil. Nós estamos vivendo uma fase de estiagem prolongada, de seca, de muito calor. Isso traz consequências para a vida da gente. Agora, felizmente aqui em Goiás, nós temos um planejamento em relação a todos os setores da administração e principalmente em relação ao saneamento básico. Felizmente, pelo planejamento que começamos no ano 2000, nós vamos ter brevemente agora a conclusão do sistema produtor Mauro Borges, na barragem do João Leite. Eu comecei a construir essa barragem no ano 2001. Felizmente ela já está pronta e nós estamos concluindo agora as adutoras e principalmente a estação de tratamento de água bruta no sistema Mauro Borges. Com a conclusão agora desse reservatório e principalmente da estação de tratamento de água e mais as caixas e etc., nós vamos ter água aqui na região metropolitana garantida até pelo menos o ano 2045. Nós estamos fazendo mais de 500 milhões de reais em investimentos. É um trabalho fantástico que vai garantir água de excelente qualidade, com um grande reservatório para as populações de Goiânia, Aparecida, Trindade, Goianira, dentre outras cidades. Isso significa que nós teremos água garantida por esse período e nós poderemos dobrar o tamanho dessa estação de tratamento de água bruta. Portanto, com condições de chegarmos a uma população de 6 milhões de habitantes nessa região a partir do ano 2050. Quanto à falta de água em alguns setores de Goiânia, eu gostaria de dizer que essa parte mais ao norte de Goiânia era abastecida pelo sistema produtor Meia Ponte. Houve alguns problemas técnicos no Meia Ponte e nós já fizemos um bypass utilizando água do reservatório João Leite, que já está indo
para o reservatório do Jardim Guanabara e com isso, a partir da meia-noite de ontem, nós já começamos a resolver esse problema aqui em alguns setores de Goiânia. Mas tudo dentro do planejado, com uma boa gestão e com a tranquilidade que nós estamos investindo na melhoria dos sistemas de água em todos os municípios goianos. Os municípios, é claro, que estão sob o atendimento da Saneago. Jornalista Renato Dias. O projeto que o senhor apresentou do VLT, é possível já deflagrar o início dos serviços, caso o senhor ganhe as eleições em janeiro de 2015? Olha, o projeto já está pronto. Há 3 meses eu pedi que ele fosse modificado em 2 pontos de Goiânia, na Avenida Anhanguera. Um na região central. Havia a previsão de que ele ficasse na superfície, e eu me reuni com os empresários, comerciantes da Anhanguera e percebi a angústia deles, tive sensibilidade em relação à reivindicação deles para que nesse trecho a obra fosse enterrada, ou seja, fosse subterrânea. A mesma coisa em relação a Campinas. Com isso, eu pedi para refazer o projeto, que já está inclusive licitado, a obra já está licitada. Mas, por outro lado, eu também não quis começar essas obras exatamente para que elas não ganhassem aí o título de obras eleitoreiras. Eu prefiro deixar terminar as eleições, concluir o projeto, nós já temos os recursos assegurados para começar uma intervenção com início, meio e fim, em respeito a todos os que precisam do eixo Anhanguera, todos os dias, para irem e voltar do trabalho para casa e também para outras opções religiosas, de lazer, etc. Jornalista Wellington Carlos para o governador Marconi Perillo. Governador, é possível traçar um paralelo da produção de estradas no período Iris Rezende, em 2 mandatos, e do senhor, visto que é um dos principais carros-chefes do portfólio político dele, e afirmar que ele é um desbravador de estradas, ou seja, que é um tocador de obras, né? Então, como é que é essa relação? Quanto que o senhor fez? O senhor fez menos que ele, de fato? Olha, tem alguns mitos que precisam ser desmentidos definitivamente. Assim como o doutor Henrique Santilo, Mauro Borges, Otávio Lage, o governador Ari Valadão também foi muito prejudicado pelo Iris Rezende. O Iris Rezende abandonou projetos interessantíssimos, começados no governo Ari Valadão, como foi o caso do projeto Rio Formoso, que foi um dos maiores projetos de irrigação iniciados naquela época no Brasil. Abandonou também um outro projeto fundamental para o futuro do Nordeste, que era o projeto Alto Paraíso, destinado ao cultivo e produção de cítricos, enfim, de frutas, e outros projetos do Ari Valadão, assim como também do Santilo, como o Parque da Criança, iniciado pelo governo Henrique Santilo, foram abandonados. Agora, o Iris nunca diz que ele foi extremamente beneficiado por um empréstimo que o Ari Valadão havia acertado no valor de 300 milhões de dólares para a construção de dezenas de rodovias no estado inteiro. O Ari Valadão terminou o governo, não conseguiu liberar esses recursos, o Iris entrou e obteve esses recursos do governo Ari Valadão. Foi graças a isso que ele pôde fazer estradas. Lamentavelmente, todas sem acostamento e de baixa qualidade. Mas o fato é que ele sempre superlativizou suas obras, as suas realizações. Ele disse que fez 7 mil e tantos quilômetros, ele não fez nem a metade disso. Eu pediria ao Diário da Manhã que solicitasse ao presidente da GETOP todas as informações detalhadas em relação ao que cada governador fez de quilômetros de rodovias ao longo de seus mandatos. Nós temos lá detalhados o que cada um fez, desde o governador Mauro Borges para cá. O que eu fiz, o que os outros fizeram, Maguito, Agenor, Santilo, Iris. Em cada um dos períodos nós temos as realizações de cada um nessas áreas. Porque é uma mentira que fica sendo repetida várias vezes. Mas eu queria fazer justiça aqui hoje ao governador Ari Valadão, porque ele criou bons projetos. As escolas do Ari Valadão, do Irapuã, as escolas do Otávio Lage eram tão boas como as nossas escolas são boas. As que o Maguito fez também eram escolas boas. Agora, lamentavelmente, o Iris Rezende, que sucedeu ao Ari Valadão, começou a construir escolas de placas para fazer demagogia. As escolas em Goiás, desses períodos citados, sempre foram escolas de altíssimo padrão. As escolas que nós construímos também são escolas padrão século XXI, de alta qualidade. Hoje, no debate, no Popular, na CBN, eu falei dessas comparações.
As obras que nós fazemos hoje são obras de qualidade, esse é o diferencial. As escolas que ele fazia eram escolas de placas, casas de placas, abrigos de idosos de placas, creches de placas, asfalto sem acostamento, asfalto que durava pouco, porque queria fazer muito para fazer média, mas fazia mal feito. Ao contrário das nossas coisas, nós estamos duplicando 6 rodovias estratégicas para Goiás, com iluminação, a maioria delas com ciclovias. As rodovias goianas estão sendo todas reconstruídas, mais de 5.000 quilômetros já prontos, ou quase prontos. Estamos construindo 2.500 quilômetros novos de rodovias, fazendo viadutos bem feitos, pontes bem feitas. Eu não me dei ao luxo de fazer uma ponte caríssima para beneficiar a fazenda minha, até porque eu não tenho fazenda. Ele não, ele fez a ponte do Itacaiú tão simplesmente para beneficiar a fazenda dele. Hoje nós estamos fazendo, eu já terminei a parte da ponte, construindo a ponte que deveria ter sido feita há muito tempo, que é a ponte lá de Cocalinho. Só falta agora a gente fazer o encabeçamento dessa ponte. Enfim, lamentavelmente, muita coisa errada foi feita nesses períodos, incluindo a privatização de Corumbá 1. Ele fala que construiu a 4ª etapa de Cachoeira Dourada. Construiu vendendo Corumbá 1, que é uma usina que gera 400 megawatts de energia. Se nós tivéssemos Corumbá 1 e Cachoeira Dourada, a CELG estaria hoje numa situação completamente diferente, diametralmente oposta ao que ela viveu ao longo do tempo. Afora a farra que fizeram com o recurso da CELG naqueles tempos em que a fiscalização era bem menor do que hoje, a transparência é bem menor. 4ª etapa de Cachoeira Dourada só resultou em dívidas para o Estado. Não verteu água, ela não trouxe resultado nenhum concreto para a Cachoeira Dourada e nem para a CELG. E, moral da história, quem pagou todo o endividamento de Cachoeira Dourada foram os nossos governos. Desde que eu assumi em 99, eu fui pagando o endividamento da usina de Cachoeira Dourada. Enfim, venderam a CELG por um preço enorme. O Estado foi obrigado a comprar energia 2 vezes mais cara da Endesa, que é a dona hoje de Cachoeira Dourada. Toda a dívida da construção da 4ª etapa ficou com a CELG e o dinheiro da privatização não foi utilizado para nada que pudesse ajudar a CELG a sair das suas dificuldades. Jornalista Renato Dias. A Polícia Civil prendeu na semana passada o serial killer Tiago Henrique Gomes da Rocha, um ponto para a área de segurança pública do governo. Como é que o senhor aborda essa questão? Olha, em primeiro lugar, eu sempre fui extremamente solidário a todas as famílias. Eu disse em debates, disse às famílias, que a nossa polícia é uma das melhores do país, que os nossos delegados estão entre os melhores do país. Eu disse que a polícia goiana é boa, ela investiga, ela prende, ela elucida os crimes. E eu disse, olha, não vai ficar nenhum caso sem solução. Felizmente, nós conseguimos prender esse psicopata, porque senão outras vítimas, outras pessoas correriam risco de serem vítimas dele. Mas eu fui sempre solidário às famílias e hoje sou absolutamente solidário também ao trabalho da polícia. É um trabalho técnico, não é um trabalho político. A gente não pode misturar política com Secretaria de Segurança Pública. Todo o alto comando da Secretaria de Segurança hoje é técnico. Por isso é que a gente consegue esse tipo de resultado. Nunca se investiu tanto em segurança pública como agora. Nós contratamos 5.100 policiais novos. Isso resulta em 300 milhões de reais por mês investidos na área de segurança pública. Nós estamos investindo para valer nessa área. Agora, muitas coisas precisam ser mudadas em nível de Brasil. O Brasil é o 7º país com maior número de homicídios dentre 100 países pesquisados no mundo. Nós temos que fechar as fronteiras do Brasil com os países que permitem a produção de drogas, porque 80% dos crimes e dos homicídios no Brasil estão relacionados a drogas e contrabando de armas. É preciso também que o governo federal ponha dinheiro na segurança. Hoje o Estado de Goiás investe 9% do seu orçamento com segurança. Eu defendo que o governo federal coloque 5% do seu orçamento com segurança. Afinal de contas, 72% de tudo que se arrecada no Brasil é destinado ao governo federal. Defendo que os 12 bilhões que estão hoje no Fundo Penitenciário Nacional, contingenciados para a formação de superávit primário, sejam alocados para a construção de presídios de segurança máxima. E defendo uma mudança radical no Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro é de 1940, tem 74 anos. Ele precisa endurecer. É por isso que a lei é frouxa. Esse psicopata que acabou de matar agora 39, confessar o crime de 39 pessoas inocentes,
ele pode acabar saindo solto daqui a algum tempo, se a gente não tiver uma mudança grave em relação ao Código Penal. Jornalista Wellington Carlos faz a pergunta para o candidato Iris Rezende, ressaltando que, para o internauta que está ligando agora, que o candidato foi convidado, a sua assessoria a princípio confirmou que ele viria, entretanto não apareceu. A pergunta e ficará sem resposta. Candidato, muito tem se falado, candidato Iris Rezende, muito tem se falado da fortuna que o senhor tem ao longo do final da vida pública. Fazendo as contas na ponta da caneta, não bate os salários que o senhor teve, os proventos, remuneração que o senhor teve como homem público. E o senhor disse que conseguiu isso através da advocacia. Pois bem, que causas o senhor de fato assina as petições? Que petições são essas? E de quando para ter tamanho valor tão vultuoso nas contas? Porque a advocacia goiana não tem nenhum advogado no patamar do senhor com tamanha riqueza de recursos após a vida prestada para o trabalho na justiça. Jornalista Renato Dias. Candidato Iris Rezende Machado, aqui o senhor atribui a derrota de Iris Araújo na eleição à Câmara dos Deputados dia 5 de outubro último. Jornalista Wellington Carlos pergunta para o governador Marconi Perillo. Governador, eleito, o que o senhor vai fazer logo no primeiro dia ao tomar posse novamente? Olha, eu não diria posso tomar posse novamente. Na segunda-feira agora, Wellington, eu continuarei governador, independentemente do resultado, que eu espero, em Deus e na consciência do povo, seja um resultado positivo. Mas na segunda-feira de manhã, eu já vou me reunir com os principais secretários e tocar o barco, ou seja, pisar no acelerador das obras, dos investimentos, dos ajustes que estão sendo feitos permanentemente, da modernização da gestão e do Estado, enfim, eu vou retomar o ritmo normal do governo do Estado já na segunda-feira agora, e com um ritmo aceleradíssimo de trabalho. Nesse período agora de 4 meses, eu tive que me desdobrar, porque tive que trabalhar durante o dia, no horário de expediente como governador, e nos horários fora do expediente tive que fazer campanha, aos finais de semana principalmente. Só nesse final de semana eu visitei mais de 20 cidades. A minha esposa visitou quantidade semelhante, o vice-governador, o Vilmar Rocha, enfim, nós temos várias frentes de trabalho. Agora, com o fim da eleição, nós vamos ter condições de nos dedicar exclusivamente aos assuntos do governo do Estado. E, se for reeleito, nós já vamos começar imediatamente a tratar da nova equipe que vai começar o governo a partir de 1º de janeiro e de outras mudanças que efetivamente sejam necessárias. Jornalista Renato Dias. Governador do Estado Marconi Perillo, caso o senhor seja eleito no próximo domingo, como apontam as pesquisas de opinião pública, o senhor já tem o esqueleto da equipe de governo na cabeça? Não tenho, não fiz compromissos com nenhuma pessoa, com nenhum partido em relação a cargos para um eventual próximo governo. Estou absolutamente tranquilo, é claro que eu vou conversar com todas as forças políticas que estão me ajudando, que são solidárias, com todos os meus companheiros, mas nenhum compromisso foi feito no sentido de fazer troca, barganha, ou seja, eu te apoio se você me der isso ou aquilo. Eu estou absolutamente livre e tranquilo para fazer um governo tecnicamente bom, com o respaldo político e com a participação dos meus companheiros, que, por certo, farão também sugestões de bons nomes que tenham experiência na vida pública e experiência técnica. Jornalista Wellington Carlos. Governador, na história recente dos administradores públicos de Goiás, nós temos um leque de apoio. O senhor parece que, pela primeira vez, rompeu essa tradição, ou seja, onde a oposição ela sempre marcou frente e se manteve como oposição. O senhor teve, sim, uma série de adesões de uma série de políticos, do PT a partidos que não apoiavam o senhor, de prefeitos, de líderes partidários, e até recentes, né? Por exemplo, como o caso do Irã Saraiva, né? Que esteve no governo Iris e já foi uma vítima dele no passado. Como é que o senhor vê essa volta desses políticos ao grupo do senhor, lembrando que até mesmo o senhor foi, de certa forma, uma vítima desse grupo, já que o senhor integrou o PMDB? Olha, eu recebi com muita alegria a informação trazida pelo meu amigo Irã Saraiva e pelo Irã Saraiva Júnior, de que eles tinham tomado a decisão de me apoiar.
porque já estavam cansados do mandonismo liderado pelo Íris. Eu fiquei feliz porque, quando eu comecei a minha vida na política, tinha 18, 19 anos, e uma das primeiras pessoas a me acolher e a me incentivar e ajudar foi a dona Cida Saraiva, esposa do Irã Saraiva, infelizmente falecida recentemente. Sempre que eu encontrava a dona Cida, ela estava com um sorriso aberto, sempre me estimulando, dando força, dizendo: olha, Deus te ajude, te acompanhe, te abençoe para que você possa vencer na vida. E eu comecei lá de baixo, quando estava na militância da juventude. O Irã foi o candidato que eu apoiei ao Senado da República. Eu era menino ainda, ia para todo lado, às vezes fazia discurso apoiando a candidatura dele. Naquela época era ele e o Irapuã, e esse apoio me trouxe muita alegria, muita emoção. Eu disse a ele que foi um reencontro, e um reencontro definitivo. Eu sempre procurei fazer política agregando talentos novos, trazendo a juventude para a política, jamais excluindo, jamais querendo ser dono do meu espaço. Pelo contrário, nas eleições todas que eu disputei, sempre fui convidado. Eu nunca atrapalhei projetos de terceiros, de outras pessoas que eventualmente tivessem interesse. Agora mesmo eu procurei vários jovens da nossa aliança para que fossem candidatos ao governo. Ao final, todos acharam que eu deveria continuar, que eu deveria ser o candidato, afinal de contas achavam que o governo estava indo bem. Enfim, ao longo da história, eu fiz muitas e boas relações. Ao contrário do meu adversário, que ao longo do tempo quis sempre se impor na política, que sempre quis se impor na liderança do Estado como uma figura central, egocêntrica, egoísta, que só ela podia crescer e ter os espaços, todos os espaços da política goiana. Talvez seja por isso que eu ao longo do tempo agreguei muito. E ao contrário dele, ele sempre fez com que as pessoas fossem saindo do partido. Hoje eu falei de vários nomes no debate que fiz e me esqueci de Ovidio de Ângeles, dentre outros que foram saindo do PMDB por falta de espaços. Jornalista Renato Dias. Governador do Estado, Marconi Perillo. Duas perguntas, na verdade. A primeira é o seguinte: o senhor admite um projeto nacional a partir de 2018, quando o senhor não poderá mais ser candidato à reeleição? Já que Fernando Henrique, José Serra e caso Aécio Neves perca as eleições domingo, estariam fora do páreo. Essa é a primeira questão. A segunda questão, também diz respeito à primeira, é se com Dilma Rousseff o senhor teve uma relação republicana ou o senhor teve obstáculos para conseguir recursos financeiros, obras e programas para Goiás. Olha, eu começo pela segunda. Eu tive uma relação republicana com a presidente Dilma, ela foi respeitosa comigo sempre, foi respeitosa com o Estado e eu fui respeitoso com ela. Aliás, puxando o gancho aqui da pergunta do Ayrton, eu consegui muitos apoios agora nesse governo, porque estabeleci uma relação republicana e de apoio permanente a todos os prefeitos. Eu ofereci ajuda para todos os prefeitos do PT, PMDB e de todos os partidos. Tive uma relação absolutamente produtiva com o Antônio Gomide quando foi prefeito de Anápolis, uma relação convergente, muitos convênios, passei muito dinheiro para a cidade de Anápolis, continuo com o atual prefeito de Anápolis, João Gomes, tive uma relação muito boa, muito convergente quando fui governador e o Vanderlan foi prefeito de Senador Canedo, tenho uma relação republicana com o Maguito Vilela na prefeitura de Aparecida, já ofereci várias vezes apoio, auxílio e convênios com o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, e fiz isso em relação a todos os outros prefeitos de Goiás. Você observe bem, o prefeito de Jataí, que é uma das lideranças mais importantes do PMDB de Goiás, um dos homens mais lúcidos e mais competentes que a gente tem no Estado, não está participando dessa campanha agora do PMDB. Não só porque eu tenho com ele uma relação, e nós fomos 3 vezes, eu, governador e ele, prefeito, parceiros, mas porque ele não concorda com esse estilo de governança, de liderança, de mandonismo do Íris. Eles acham que ele não pode continuar, mesmo depois de tanto tempo na política, querendo mandar e desmandar no partido. No meu campo, nós estamos fazendo a renovação natural. É impressionante a quantidade de deputados novos que foram eleitos agora, com o meu estímulo, com o meu apoio. E eu vou continuar fazendo isso. Agora, respondendo a primeira parte da sua pergunta, eu diria o seguinte: vamos esperar primeiro terminar a segunda fase da eleição. Domingo agora nós vamos ver o resultado
eu estou muito convencido de que os brasileiros querem eleger o Aécio Neves presidente e depois nós vamos analisar o futuro. É claro que se eu for reeleito, eu não tenho como mais me candidatar aqui no Estado a um cargo de governador, nem haveria razão para isso. Eu vou me dedicar exclusivamente a fazer um bom mandato aqui. E depois vou ver o que farei a partir de então na área da política. O jornalista Wellington Carlos fará uma pergunta para o candidato Iris Rezende, também o jornalista Renato Dias, na sequência apenas as considerações finais do candidato Marconi Perillo. Candidato Iris, o senhor tem uma fama de ter sido um dos administradores, gestores que investiu na área de moradia e habitação. Como, nesse caso eleito, nesse terceiro mandato, o senhor ampliaria a entrega de moradias e casas para os goianos, que ainda existe um déficit? Jornalista Renato Dias. Candidato Iris Rezende, qual a sua estratégia para a reta final da campanha ao Palácio das Esmeraldas? Governador Marconi Perillo, o Diário da Manhã e o DMTV agradecem muitíssimo a sua presença aqui, a deferência que o senhor teve em abrir espaço na sua agenda e comparecer a esse debate. Lamentamos a ausência do candidato Iris Rezende e o senhor tem agora o espaço para fazer as suas considerações finais. Bom, eu é que lamento a ausência do candidato Iris Rezende. Esse seria um excelente momento, um momento oportuno, um grande espaço para a gente debater muitos assuntos que precisam ser tratados democraticamente. Muitas verdades poderiam ter sido esclarecidas aqui hoje. Afinal de contas, desde o primeiro turno, o candidato Iris Rezende optou por fazer uma campanha suja, uma campanha de baixo nível, uma campanha de mentiras e de calúnias. Eu queria muito que ele tivesse vindo aqui agora para a gente confrontar essas mentiras todas que foram ditas. Ele nunca se importou com o funcionalismo público. Ele nunca cuidou da área social. Não há um programa sequer do Iris. Pelo contrário, ele acabou com programas de outros governos, como o Alimentos da Solidariedade, da Dona Maria Valadão, como a Cesta Básica do Santilo. Ele acabou com todos os programas sociais que foram criados pelo União na Prefeitura de Goiânia. Por outro lado, não há nenhuma obra que justifique o mandato dele em relação à saúde, nenhum hospital construído. As escolas que foram feitas pecaram pela má qualidade. Também na área da segurança pública, o que houve sempre foi descaso. Ele chegou a dizer que, e repito aqui, que investir em polícia era salgar carne podre. Enfim, nós deixamos de ter a oportunidade de falar hoje de algumas coisas sérias. No campo político, não no campo pessoal. Porque ele usou o programa dele quase sempre para me atacar. Não usou para fazer propostas, para falar do futuro de Goiás, para falar de programas que realmente possam continuar modernizando e transformando Goiás numa terra de oportunidades para todas as pessoas, para todos os cidadãos. De qualquer sorte, eu agradeço a iniciativa do Diário da Manhã, do DMTV, agradeço a todos os internautas, a todos os leitores do Jornal Diário da Manhã, por essa possibilidade de estar aqui num espaço democrático, num jornal que é absolutamente livre e democrático. O Diário da Manhã tem essa tradição. Ele sempre deu oportunidade para que todo mundo se manifestasse livremente, através de artigos, conteúdos, enfim, de opiniões sobre os mais distintos assuntos da nossa sociedade e do nosso Estado e do nosso país. Por isso eu cumprimento o Batista Custódio por toda essa longa trajetória de sucesso, de lutas, de dificuldades e de superação. Agradeço ao Hamilton pela condução, pela mediação dessa entrevista, dessa sabatina, aos jornalistas Wellington e Renato, meu muito obrigado pela participação, e aos eleitores, um pedido: comparem os nossos estilos de governar. Um pensando no atraso, retrógrado, pensando no passado, fazendo política à moda antiga, só no ataque, falando mal, sem apresentar projetos. O outro sintonizado com o que há de mais moderno, preocupado em usar as tecnologias novas para fazer o bem. Eu tenho orgulho de ser governador pela terceira vez e fazer o bem para as pessoas. Eu, graças a Deus, procurei sempre ser um governador do bem. E eu peço o seu voto de confiança para que eu continue fazendo muito, fazendo bem feito, com qualidade, fazendo bem a todas as pessoas. E aproveito para pedir também o voto de confiança no Aécio Neves para presidente. Muito obrigado a todos.
Nosso programa chega ao fim. Eu quero agradecer a presença do governador Marconi Perillo, dos jornalistas presentes na bancada e principalmente aos internautas. Informamos que o vídeo ficará disponibilizado na íntegra em nosso site. Boa tarde.